Agora vamos falar de um assunto relacionado à saúde, mas pouco discutido pelos pais, sobre aquelas crianças, né, que estão começando a dar os primeiros passinhos. O jeito de andar é super importante, às vezes a gente não percebe isso. Às vezes o pé está meio torto, outras vezes as crianças na ponta dos pés. Isso preocupa muito os pais durante a fase de descoberta. É preciso estar atento mesmo a alguns casos de tratamentos específicos que são essenciais para corrigir dificuldades na hora de caminhar. Vamos ver na reportagem da Júlia Magalhães e do Jefferson Salles. Os passos são sempre aguardados com ansiedade por papais e mamães. E é nessa fase que os pais exercem um papel fundamental. É deles a missão de observar se tem algo de estranho acontecendo com os pequenos ou não. Muitas quedas e desequilíbrio podem ser sinais de problemas na pisada. Logo que Laurinha começou a andar, Renata notou que havia algo diferente. Por isso procurou um especialista e já começou a fazer o tratamento. As antigas botinhas foram substituídas por essas palmilhas feitas sob medida para as crianças. No começo estava bem bacana, ela achou super gostoso, tênis novo, então para ela estava sendo algo novo. Agora já está ficando mais difícil. Então assim, às vezes para ela calçar eu tenho que calçar o meu tênis também. Filha, vamos calçar para a gente ficar bonita, nós duas de tênis e tal, porque tem que usar o máximo de tempo possível. Então é em casa, é na rua, para onde vai, sempre com tênis. Hoje existem vários tratamentos para os problemas na pisada. O mais comum é o pé pranado, conhecido como pé chato. Um exame mais detalhado indica qual a melhor forma de tratar. O teste da pisada, ele é feito por um profissional fisioterapeuta qualificado, que tem o curso de podoposturologia. Então, existe um soft que ele vai para uma TV e a criança pisa em cima de uma placa. E aí é visualizado o pé e aí é detectado qual o tipo de pisada e a partir daí é que a gente orienta o tipo de palmilha para essa criança. Aqui nessa clínica especializada, as crianças fazem exercícios sempre de forma divertida. E com a ajuda das palmilhas, elas vão mudando a forma de andar. É o caso da Júlia e da Valentina, que aliás adora vir para cá. Eu gosto. É divertido? É. Ela é muito ativa, é tipo, não é só porque tá aqui. Ela gosta muito de subir, eu acredito que isso vai facilitar bastante o tratamento. Ela gosta de subir, ela gosta de caminhar, de correr, então eu acredito que isso vai ajudar bastante no processo dela, né, de melhora, né, desse pezinho dela, porque já tava, quando a Cleia me falou, já tava bem assim, avançado. Os especialistas alertam que o tratamento pode ser demorado. Não tem um tempo definido, a gente inicia com 6 meses e vê como é que a criança vai evoluir. Aí, a partir daí, a gente reavalia novamente e vê qual é a necessidade dessa criança. Bom, se depender dessas pequenas, esse período pode ser bem prolongado. E a gente continua falando aí sobre esse assunto. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Manhã no Ar o Dr. Paulo Su, que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e vai ajudar a gente a entender melhor aí todo esse processo de formação das crianças, né, no processo aí de andar. Primeiro, bom dia, um prazer recebê-lo aqui, Paulo. Bom dia, obrigado pelo convite de todos vocês. Estou à disposição de tirar todas as dúvidas necessárias para esclarecer as dúvidas da população. A primeira delas, Paulo, como identificar se a criança deve ou não procurar um especialista, né? Tem alguns sinais ali nos primeiros passinhos da criança que já podem indicar para os pais que ela precisa de tratamento? Sim, existem as dicas, né? A gente chama de dicas. Quais são as dicas? Os primeiros sinais bastante comum que a mãe relata no consultório é tropeço e queda. É muito frequente a mãe relatar que o tropeço e queda incomoda bastante os pais. Tem outros sinais que a gente deve observar, as curvaturas, claudicação, que a gente chama de mancar, um andar mancando. Às vezes, que crianças menores, é difícil você identificar, a mãe relatar para nós sobre sintomas, que são as dores, né? É difícil, mas as crianças menores, o que a gente observa, que a mãe relata, é apontar. Crianças às vezes apontam os membros. Ele não fala. Ela não fala que tem aquele incômodo, aquela dor, isso, mas aponta. Ele consegue, toca nele isso, com bastante toca frequência. Corretamente. Isso é um sinal, não deixa de ser um sinal.
Tá? Agora, a criança, quando ela está começando a andar, normalmente ela cai muito, né? Ou sim, ela realmente dá aquele claudicar, né? Como identificar que está fora do padrão? Principalmente para quem é mãe de primeira viagem. Porque quando você já tem outro filho, ou convive com um sobrinho, neto, você já consegue perceber. Mas às vezes é primeiro contato com uma criança, como saber que aquilo está fora do padrão? Tá. Primeira coisa, o mais importante é a frequência. A constância não é natural. Tem uma alteração. A constância de queda, a constância de você identificar, observar bastante que a criança tem claudicação, entre outros, esses sinais que nós relatamos. Então, assim, qual é a nossa orientação dentro da ortopedia? A nossa orientação, qualquer observação que incomoda, deve procurar ortopedista. E qual é o tratamento? Ainda são indicadas aquelas botas ortopédicas que a gente via. Na minha infância, então era bem comum no colégio, eu não cheguei a usar não, mas eu via coleguinhas usando e tudo. Mas a gente está falando aí de quase 40 anos. Hoje em dia ainda são indicadas essas botas? Essas perguntas realmente bastante comum no nosso consultório. A bota ortopédica ainda existe suas indicações, ainda existe. Mas com a nova tecnologia, avanço da ciência, hoje existe um novo conceito, novas propostas de tratamento. Aí é diferente. Quais são? Existem palmilhas novos. A gente inclusive mostrou aí na reportagem, né? Corretamente, palmilhas que são confeccionados, são produtos personalizados de acordo com a identificação que a gente chama de diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito através de exame físico, através de exames, que é o mais comum que todos nós solicitamos, é o uso de baropodometria. O que é isso? É um equipamento? É um equipamento, é um software, um equipamento que o analista, ele identifica e faz diagnóstico das alterações. Se a criança tem uma pisada, apoio ou marcha, que o andar está normal ou não. Esse exame é fantástico, é só para identificar se está alterado ou não. E aí, imagino eu que quanto mais cedo é identificada essa condição, mais fácil é o tratamento para a criança, inclusive, ter uma vida sem alterações, é isso? Perfeito, isso é uma colocação perfeita. O importante que os pais, primeiro, observar bem as suas crianças. Se algo incomodar, deve procurar brevemente, mais próximo possível, um ortopedista para uma avaliação. Essa avaliação é mais para identificar se existe alteração ou não. Isso é muito importante, porque a maior parte que não, isso é normal, isso é normal. Não, existe uma identificação que a gente chama de diagnóstico. Então, toda vez que os pais identificar esses sinais que a gente chama dicas, né? E se tiver alguns sinais, alguns sintomas, deve procurar mais próximo, breve possível, o ortopedista para diagnóstico. Agora, eu tenho algumas dúvidas, imagino eu que muita gente esteja em casa também, sobre a maneira que os pais devem ou não incentivar as crianças a dar o primeiro passo. Por exemplo, andar, né, que é aquele carrinho que tem uma espécie assim de bolsa, né, de cadeirinha, que a criança vai ali com rodinhas e a criança vai empurrando. O andar, hoje em dia, ainda é usado ou ele deve ser abolido? Depende do caso. Qual a sua opinião, Paulo? Hoje existe padronização de orientação. Dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, hoje indica que os pais, a utilização de andador, não andar. Qual é a diferença do andador para o andar? Fala pra gente. Isso já, a diferença está no forma de estímulo de desenvolvimento. Isso altera bastante. Um é suporte, que é o andar, e o outro ajuda no parte biomecânica das crianças. Então, é muito diferente. Então, hoje, qual é a nossa orientação dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria? É que a gente possa, que a criança utilize algumas ferramentas, alguns brinquedos aqui, possa estimular o desenvolvimento
que seria o andador, no lugar do andajá. O andador é uma espécie de apoio, né? Corretamente. A criança está ali sustentada pelas próprias pernas, pelo próprio pé, apenas tem um apoio para as mãos para ajudar ali o equilíbrio, que é mais ou menos a função que ela faz, por exemplo, nos móveis da casa, né? Vai, segura em um, segura em outro, Perfeito. tenta dar os primeiros passos. O andajá já é diferente, a criança ela está em suspensão e ali um apoio. pode, pode inclusive propiciar o que a gente chama aquela perna de grampo, aquela Isso. perna mais arqueada ou não? Sim, realmente não existe ainda estudos científicos comprovados, mas a gente observa isso bastante porque o andajá, o mais comum dentro do consultório se chama vícios, que desenvolve um vício. O andajá ele desenvolve que é na ponta dos pés, então, entre outras, relato dentro do consultório. Então, é muito comum também, Paulo, que os pais segurem, assim que as crianças têm um certo equilíbrio, segurem nas mãozinhas e tente estimular aqueles passos, ainda que seja usando o apoio das mãos. Isso é bem-vindo ou isso também não é indicado? Sim, é uma função importante de estímulo de desenvolvimento. Mas a partir de que idade? A partir de, normalmente, o mais comum, a partir de 1 ano, a gente observa que maior parte das crianças inicia o andar a partir de 1 ano. Claro que existem casos mais cedos, né, e casos mais tardios. Mas isso tem que partir da criança, quer dizer, os pais podem dar esse apoio, Corretamente. mas a partir de uma necessidade da criança já tentar, por exemplo, ficar em pé, é isso? Perfeito, é de acordo com respeitar o tempo do desenvolvimento das suas crianças. Então, os pais têm que respeitar o tempo do desenvolvimento das suas crianças, observando, estimulando no desenvolvimento e em outras atividades que possa também ajudar a acelerar o desenvolvimento. Ou seja, a grande dica é observar as crianças e estimulá-las sim, mas no tempo certo, no tempo delas. Cada um tem um tempo respeitar próprio. o tempo dela, isso é perfeito. Muito obrigada. Eu conversei com o Paulo Su. Ele é pediatra e é especialista em ortopedia pediátrica e ajudou a gente a entender logo. A gente está começando o ano, né? Então, esses primeiros passos do ano também para muitas crianças agora em 2016, uma grande evolução e que ela possa vir no tempo certo, da forma correta também, esse processo do andar, que é tão importante ao longo da vida toda. Obrigada, Paulo Su, pela sua entrevista. Agradeço pelo convite mais uma vez. Eu gostaria de deixar uma palavrinha simples. Qualquer dúvida, os pais podem procurar membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e estamos à sua disposição. A dica é simples, é observar bastante.